Até outro dia havia um sonho possível: entrar numa startup, a startup virar um unicórnio e você ganhar milhões. O mundo mudou e mudou bem rápido, viu? E agora, qual o cenário e como sobreviver a ele? Meu nome é Cássio Politi e é disso que a gente vai tratar hoje no podcast Robert Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. E para o papo de hoje a gente tem dois convidados aqui com quem eu gosto muito de conversar. Deixa eu começar pelo nosso convidado externo, o Pedro Weingärtner, que é CEO da Ace Ventures, que dá para definir como um ecossistema que apoia o empreendedorismo e a inovação no Brasil. Pedro, é sempre bom falar com você, muito bom ter você aqui no podcast. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo. Prazer estar aqui, muito legal. Espero que a gente tenha uma conversa bem divertida aqui. Os assuntos são legais demais. E de volta aqui ao podcast, com mais uma participação, o nosso Fernando Mantovani, diretor-geral para a América do Sul aqui da Robert Half. Fernando, muito legal ter você aqui mais uma vez. Obrigado por novamente ceder um pouco do seu tempo aí para esse papo. Valeu, Cássio. Bacana estar aqui de novo e obrigado, Pedro, aí pela participação, pela disponibilidade para estar aqui com a gente. Vamos lá, vamos falar desse tema que é bastante quente, né? E vou propor que a gente comece aqui dando uma visão de mercado, depois a gente vai descendo ali um pouco para a empresa, indivíduo, mas falando um pouco do que é o momento, né, desse mundo, especialmente das startups, né? Até pouco tempo tinha mais dinheiro disponível no mercado. Então, o sujeito tinha uma expectativa de entrar numa startup, virar sócio e de repente tá no barco ali para algo que viria a ser um unicórnio. Tudo bem, isso foi assim, bastante intenso até, sei lá, 2 anos atrás. Aí vieram alguns fatores externos, principalmente, inflação global, guerra na Ucrânia, aumento de taxas de juros em vários lugares, a coisa mudou um pouco. Então, Pedro, você que está imerso nesse mundo das startups, pedi que você traga um panorama aí do momento em que a gente está nesse aspecto. Muito legal. Acho que esse é um tema bacana, né? Porque vocês estão acostumados aí quando uma coisa boa acontece, a tendência é achar que vai ficar tudo bem para sempre. E quando uma coisa ruim acontece, a tendência é achar que vai ficar tudo ruim para sempre. E o mercado é cíclico, né? O mercado, a gente sabe que o mercado tem ciclos e a gente experimentou agora, recentemente, um ciclo de juros muito baixos, globalmente, e, obviamente, mais capital ficou disponível para investimento, e é o que foi feito. Os investimentos acabaram indo para ativos que são ditos como alternativos, né, ou mais ilíquidos, como a gente fala, como startups, e a gente viu aí um boom, né, com fundos aí como o Vision Fund do SoftBank, Tiger, né, com fundos de 100 bilhões de dólares, né, fundos gigantes. Isso acabou criando essa onda de unicórnios, né? Todo dia a gente tinha um unicórnio novo, porque os cheques também se tornaram muito maiores, e o unicórnio é uma conta de valuation estimado a partir da marcação a mercado, ou seja, alguém coloca dinheiro e daí você é um unicórnio porque o valuation foi esse. E o que aconteceu o juro subiu, né? Veio todos esses fatores aí que você mencionou, e de repente aquele retorno projetado para os portfólios de todos esses fundos deixou de ser o retorno esperado. Algumas empresas acabaram recebendo aportes talvez maiores do que elas precisavam, e isso não veio junto, especialmente as maiores empresas, com uma taxa de crescimento tão relevante. Algumas delas chegaram a fazer IPO até no Brasil, e o que a gente viu foi basicamente
um reajuste, ou seja, né, a gente viu valuations, né, que é o valor de mercado de uma startup, extremamente esticados, né, ou seja, tanto é que a Ace, a gente praticamente não investiu nos anos de 2020, 2021, até um pouquinho de 2022, a gente praticamente não investiu. E o ano passado, a gente foi um dos investidores mais ativos do Brasil. E o que que aconteceu para isso? Aconteceu que o mercado reajustou, o humor do mercado em relação a essa classe de ativo ficou muito mais, entre aspas, pessimista, mas a gente sabe que isso é um ciclo. E a gente não está consumindo menos tecnologia no nosso dia a dia, as empresas não estão comprando menos tecnologia, a gente está comprando mais tecnologia, a gente está usando cada vez mais a curva é sempre para cima e para a direita de adoção. Então, a nossa visão atual é que agora, nesse momento, é o momento de plantar, é o momento de investir, apoiar os empreendedores que estão criando negócios, né? A gente investe no early stage, no início da jornada, para apoiar, fazer um portfólio robusto para, né, o ciclo, né, o humor melhorar, a gente vai estar com um portfólio bastante robusto. E a gente acredita que esse ciclo sempre vai acontecer. A gente está há mais de 10 anos no mercado, a gente já presenciou, a gente já viu isso, né? Então, não é uma novidade para a gente. Eu queria trazer isso, então, para o âmbito das empresas, né? Porque é um desafio enorme você construir a cultura das empresas com foco em inovação. Eu fico imaginando aqui como é que isso impacta vários aspectos da empresa, né? Especialmente liderança, né? E você, como líder, consegue muitas vezes estimular o time, mas pode desestimular também. Como é que vocês acham que um líder deve se comportar, né, para plantar essa semente da mentalidade inovadora? Eu posso só fazer um parênteses antes, Cássio? Eu vou dar um passo para trás, voltando aí no que o Pedro estava falando e tentando trazer para a realidade do, vamos chamar, mercado de trabalho ou para o empregado, né? Eu acho que tem uma coisa interessante nesse movimento, se a gente for analisar sob o ponto de vista do profissional que está buscando oportunidade, né? É, junto com o boom, há alguns anos atrás, em que o capital se tornou mais disponível, ah, muita gente se viu migrando para esse mundo. Vou trabalhar numa startup e vou ter uma participação societária. Em breve me tornarei um novo milionário no Brasil e no mundo, né? E a gente viu um movimento, uma busca. As startups tinham capital e foram em busca de talentos no mercado que foram atrás exatamente dessas possibilidades. Se acontecesse a todo momento, eu não chamava unicórnio, né? E aí, à medida que o capital secou, digamos assim, ou ficou menos, o mercado ficou menos líquido, o movimento que a gente viu foi completamente oposto. Agora eu não quero mais esse mundo porque eu não tenho a garantia de que vou receber um salário, não tenho a garantia do meu emprego, e ficar milionário ficou muito mais difícil, é muito mais improvável. Algumas empresas dispensando gente e algumas lutando para sobreviver. Então, eu acho que assim como o Pedro falou que o mercado é cíclico, do seu ponto de vista de investimento, ele também é cíclico em relação ao comportamento do profissional, né? E como o Pedro bem trouxe a história de eu não invisto pensando no amanhã, eu acho que o profissional também tem que parar e avaliar um pouco o que ele está em busca. Não tem um atalho para conquistar as coisas na vida. São raras. Mega Sena não é todo mundo que ganha. Construção de carreira é algo de longo prazo. Tua carreira dura 30, 40, 50 anos, cada vez tem uma tendência de durar mais. Então, o movimento de carreira acho que tem que ser pensado alinhado a isso também. Você pode continuar desejando trabalhar nesse mercado, o que você precisa entender é que esse mercado é cíclico, que as coisas não acontecerão do dia para a noite, que você não monte uma startup
e que nem o Google 3 ou 4 anos depois, você já está pensando num negócio gigante, começa a pensar em IPO, porque a coisa é astronômica, né? A gente pensa muito em inovação e associa a disrupção. E não é necessariamente disrupção de inventar um iPhone, ou de inventar um Google, ou de criar uma Amazon, né? Isso acontece poucas vezes na história e são poucas as pessoas que têm a capacidade de fazer algo tão disruptivo assim, né? Então, acho que a escolha do profissional pela oportunidade de carreira tem que levar em consideração as outras características do mercado ou da possibilidade de trabalhar numa startup, né? Que é o empreendedorismo, que é o estar exposto a muitas coisas, fazer muitas coisas, uma dedicação às vezes um pouco mais intensa, mais horas de trabalho, um ambiente menos formal, menos hierarquizado, enfim, em que as transformações e a flexibilidade e a adaptabilidade acontecem numa velocidade monstruosa e você precisa se adaptar a isso, mas isso traz aprendizado. Enfim, acho que é importante, pensando sobre o lado do profissional, entender, ler esse mercado e continuar avaliando ele, mas da maneira mais ponderada, né? Associando o todo e não só quanto eu vou ganhar no final do mês ou quanto tempo vai levar para eu ficar milionário. Será que seremos um unicórnio no ano que vem e por aí vai? Só para tentar amarrar essa ideia do Pedro, desculpa aí, Não, cortei o foi raciocínio. excelente, Fernando. Eu acho que dá para a gente linkar isso da mesma maneira que as startups foram impactadas aí pelos juros, né? As empresas também foram. E as empresas também saíram. Ah, vamos mandar o cara para uma missão, para não sei o quê, vai ver robô, vai ver não sei o quê, o mundo mudou, vamos criar hubs, vamos fazer. E aí veio um monte de investimento que quando você olha, poxa, é legal, isso é legal, porra, é bacana e tal, mas isso é inovação, né? Assim, e isso, no sentido mais como o Fernando bem falou, né? O disrupção, nem toda inovação é uma disrupção, nem toda inovação. Aliás, a maioria das inovações não são disrupções. E a gente fica assim, mas gerou resultado para a empresa? Gerou, a empresa foi positivamente impactada por isso, e quando a água baixa, e a gente vê que a grande maioria dos programas e das iniciativas de inovação que a gente viu não resultaram em valor real gerado para o negócio, existiu também um humor, né, dos conselhos, né, que o Fernando também participa de alguns, de peraí, gente, vamos lá, back to basics, vamos gerenciar direito o caixa, enfim, vamos ver o que. E aí, muitos desses programas foram cortados, né? O que não necessariamente significa que as empresas inovam menos, né? Porque não necessariamente esses programas estavam de fato impactando com o bottom line. Não necessariamente precisa impactar no bottom line amanhã, mas precisa ter uma visão de que eles vão impactar. Então, casando com isso que o Fernando falou, muitos profissionais foram hipervalorizados também, porque eram perfis muito específicos nesse intervalo, né? Eram pessoas que no Brasil não tinha muito histórico, não tinha, né? Se a gente estivesse falando do Vale do Silício, tem um monte de empresas, tem camadas e camadas de empresas com pessoas de produto, com pessoas de UX, com pessoas de CTOs e tudo mais. Aqui no Brasil não tinha, né? Então isso acabou também inflacionando alguns profissionais que acabaram se frustrando também com isso que o Fernando falou, tanto em startups, que, pô, o cara faz o que a gente chama de down round, né? O valuation do cara é um unicórnio, aí a vida real acontece, ele precisa captar mais dinheiro, só que os investidores não vão mais valorizar naquele patamar. Então, eles baixam o valuation da empresa, então a gente tem um down round. Só que quando você tem esse down round, o stock option, né? Aquela chance que o Fernando falou de eu ficar milionário também reduz, né? Ou seja, eu ia ficar milionário agora não vou mais ficar milionário. Então, qual que é o meu estímulo, né? Qual que é o incentivo? Então, assim, ficar rico rápido
né? Que ficar milionário não funciona em nenhum lugar, né? Nem no mercado financeiro, nem no mercado de trabalho, nem empreender, não tem como, né? Só com eventos, como ele falou, ganhar na loteria. Ou sorte, muita sorte. Então a gente constrói um patrimônio e um equity, não só financeiro, mas equity de carreira também, que eu acredito muito nisso, que é pela multiplicidade de desafios que eu peguei e quanto que eu consegui de fato impactar o resultado final. E eu acho que no final, né, quando a gente pega o que a gente está vivendo, o que fica, né, o ciclo que fica é o quanto eu entreguei, né, o quanto eu de fato consegui entregar. E aí eu acho, aí indo para a sua pergunta, né, Cássio, como que eu torno a minha equipe mais inovadora, né? Eu tenho certeza que o Steve Jobs, lá na Apple, nunca falou: puxa, eu preciso tornar minha equipe mais inovadora. Ele nunca falou isso. Ele falou, cara, precisamos fazer um telefone em, em pouquíssimo tempo e a visão é essa, vamos lá. Então, mais do que tornar a equipe mais inovadora, a gente tem que responder o que que eu quero fazer, porque, né, qual que é o meu projeto, qual que é a minha estratégia e como que eu executo isso com as pessoas, ou que pessoas que eu preciso para executar isso. Isso é bem diferente. E óbvio que que o residual disso, né, o impacto disso é que as pessoas naturalmente vão ficar mais inovadoras, testando coisa nova, né? Que eu acho que a inovação tem muito a ver com a experimentação, me permitir, a empresa permitir que eu teste coisas novas, mas isso é muito residual que fica a partir desse cenário que a gente vive agora, né? Tá em tudo a inovação, em qualquer área, por exemplo, porque a gente pensa muito em inovação ligada à tecnologia. E vocês dois aqui, Fernando e Pedro, só falaram de soft skills até aqui. Né? Então, é um erro ou é correto associar a inovação à tecnologia? Eu quero dizer o seguinte: uma pessoa de comunicação tá ali, se ela tiver a soft skill adequada, pode ajudar a inovar. Uma pessoa de RH tá ali também nesse ambiente de inovação. É mais hard ou é mais soft skill? Eu acho que a gente tem que entender aqui, né, Cássio, é que ah, a gente coloca a tecnologia como se fosse um negócio externo, né? Como se fosse, eu preciso lidar com a tecnologia. E a tecnologia, ela tem que fazer parte do job description de todo mundo, né? E ainda mais hoje, com cada vez as plataformas e tudo mais ficando de alto nível, ou seja, permitindo que pessoas que não são de tecnologia consigam usar. Então, a tecnologia o que a gente está falando é que a gente tem que ser alfabetizado em tecnologia. Mas a solução do problema vem de pessoas e geralmente vem de pontos de vista, de enxergar como que eu faço isso melhor, como que eu faço isso mais rápido. Será que eu preciso fazer isso? Será que eu não tenho que substituir esse processo? Então, eu acho que, né, até pensando em skills, né, profissionais e tudo mais, a gente está vendo uma força de trabalho onde cada vez mais fica difícil eu colocar as pessoas em determinadas caixas, porque eu sou muito mais, né, uma carreira mais em T, né, onde eu consigo pegar vários outros skills dentro da empresa e ao mesmo tempo, a grande maioria dos problemas vão precisar da tecnologia para serem resolvidos, né, de um jeito ou de outro. Então, a questão é, e eu sempre brinco com isso, né? Fala, pô, não, o Facebook, a Meta, lá usa um monte de tecnologia. Fala, legal, mas fora raras exceções, qual a tecnologia que a Meta utiliza que qualquer empresa no mundo inteiro também não consegue utilizar hoje com a nuvem e tudo mais, e comprar a um preço que caiba no seu orçamento? E a resposta, invariavelmente, é: a gente consegue comprar qualquer tecnologia hoje. Qualquer empresa compra qualquer tecnologia. E aí nos resta a pergunta: peraí, então por que que o Facebook, lá, o Meta, consegue fazer mais com tecnologia do que a empresa XYZ aqui do Brasil? Não é acesso, então é gente. A resposta, invariavelmente, é: o capital humano que eu tenho hoje no meu negócio é capaz de lidar com os desafios da empresa utilizando dentro do seu repertório a tecnologia, né? Então, essa é a forma que eu vejo, né? Ou seja, o soft skill
é a forma que eu vou lidar com as coisas, né? Com a minha interface, né? Com o mundo. E a tecnologia tem que fazer parte do meu toolkit, do meu arsenal de ferramentas que eu vou utilizar para gerar o valor que eu preciso. Eu concordo em gênero, número e grau aí com o Pedro, e eu traria uma reflexão até sobre alguns outros aspectos, né? Primeiro que quando a gente fala em inovação, todo mundo pensa no robozinho lá, na minha época era os Jetsons, né? Se associa inovação à tecnologia, é natural, né? Tá tudo certo. A tecnologia faz parte do mundo, vai continuar fazendo cada vez mais, e se você não acompanhá-la, não vai rolar. Não adianta você imaginar que você vai entrar num supermercado de novo e vai ver alguém colando, de grande porte, né? Colando etiquetinha de preço lá, né? Não tem mais isso lá que ficava só colando isso aí. Muita gente nem sabe que isso existiu um dia. Enfim, nem eu. Na verdade, o Cássio é que me contou. Mas então as coisas vão mudando, a gente vai se adaptando, né? E tá tudo certo. Agora, tem uma inovação que é: eu tenho um colega francês, a gente se comunica em inglês. Eu resolvo aprender francês, eu começo a me comunicar com ele em francês. Eu estou inovando, eu estou me reinventando, eu estou criando uma forma nova de trabalho, agora num idioma que facilita a conversação para o meu coleguinha lá. Talvez ele possa aprender português também, mas eu estou fazendo a minha parte. Na minha opinião, eu estou inovando, porque eu estou fazendo um negócio diferente, e que eu acredito que vai trazer frutos positivos. Mas a sociedade também me impõe inovação. Vamos pensar em diversidade e inclusão. Então, a inovação, na minha opinião, ela se dá em diferentes aspectos. A gente associa a tecnologia faz parte, não tem jeito. É o chat GPT, é o aplicativo, é o celular, é o autosserviço no supermercado, e a lista é monstruosa, é o iFood, por aí vai. Tem o seu comportamento de dentro para fora, resolvi estudar francês para conversar com meu coleguinha, e tem o comportamento que a sociedade te impõe para você continuar podendo fazer parte da sociedade. Eu fico pensando o seguinte, né? Como é que impactam essas novidades que vêm aqui bater a nossa porta? Né? Por exemplo, dentro da empresa, hoje, você não trabalha também mais, né, Fernando, como trabalhava 5, 10 anos atrás. Se você fizer isso, você corre o risco de ser uma pessoa improdutiva, lenta, né? Por exemplo, com o uso de inteligência artificial, que substitui muitas tarefas repetitivas, talvez te forçando ou te empurrando para uma posição muito mais estratégica ou aonde a tecnologia não consegue atuar para você se manter vivo profissionalmente. Então, como é que nesse ambiente de inovação, como é que você deve trabalhar com essas novidades que chegam aí, por exemplo, inteligência artificial generativa e outras que fazem a gente atuar de uma forma diferente? Eu vou fazer um parênteses rápido aqui. Quando eu comecei a trabalhar, não tinha e-mail. Não tinha e-mail. Eu lembro quando eu trabalhava na Mercedes, eu não lembro nem o sistema que era, mas que você se comunicava só dentro da empresa, era um sistema de comunicação interna, mas você não tinha e-mail externo ainda amplamente difundido no começo, lá atrás, década de 90. Como é que você trabalha hoje e você não aprendeu a usar e-mail? Ah, não tem jeito. Isso parece óbvio, né? Olhando hoje para trás, mas é lógico. Mas é confortável para minha filha, que desde os 5 anos de idade entende o que é o iPad lá. Se o pai não aprender a mexer no iPad, tá lascado. Mas eu tive que aprender depois de velho. Então, ou depois de uma certa idade. Isso vale para todo mundo. Porque se o chat GPT surge hoje, eu falo, não, eu não preciso desse negócio aí. Engano seu. Você só não percebeu que você vai precisar ainda e que não vai ser opção não usar. Então você tem que estar aberto para isso de novo, ir se adaptando ao meio. E aí, falando dentro do ambiente corporativo, pensar no papel do líder. Como você motiva um colaborador hoje, que está começando a trabalhar, que nem lá entre os seus 25 e 30 anos, versus a maneira com que você motivava um colaborador há 3 décadas atrás. Esquece, não é a mesma coisa. Então você precisa inovar também na sua forma de liderar. Proximidade, comunicação,
divisão de responsabilidade, né? Delegar responsabilidade, proximidade, entender a individualidade do seu liderado, porque com o Pedro eu falo assim, com o João eu falo assado. É muito mais complexo, né? Então, da mesma forma que você precisa entender sobre tecnologia, porque você, como líder, precisa entender o que se passa à sua volta, e como indivíduo também, você também, como líder e como indivíduo, precisa desenvolver os seus soft skills na mesma proporção. Na mesma proporção. Acho que eu estou sendo até repetitivo. Mas a forma de interagir com a tecnologia e com o coleguinha, dentro e fora de casa, mudou. Não adianta você pensar que a sua neta, ou sobrinha neta, ou sobrinha que está nascendo agora, você vai criá-la no mundo atual da mesma maneira que você foi criado há 30 anos atrás. Não estou falando de valores, mas a comunicação é outra, não funciona mais em imposição. Eu posso falar porque eu tenho uma pré-adolescente de 11 anos em casa que me lembra disso todo dia. Tudo tem um questionamento. E isso, na imposição não vai rolar. Não rola, não funciona. Isso vale para dentro de casa, mas isso vale no mercado, no mundo profissional também, né? No mundo corporativo, né? Você precisa entender isso. Ficou mais difícil. Eu concordo contigo, Fernando. E eu acho que quando a gente pensa num perfil profissional hoje em dia, né, eu estou pensando aqui, por exemplo, no nosso caso, que é uma empresa com múltiplas frentes de atuação e todas elas com uma característica de bastante inovação, né? A gente está aí com 150, 160 pessoas hoje. É, basicamente o que a gente usa quando a gente vai contratar alguém, salvo raras exceções, a gente olha soft skill, né, entre os fatores, a inteligência bruta da pessoa, é, perfil, né, comportamental da pessoa, e a gente presume que essa pessoa vai conseguir aprender qualquer coisa, né? Porque como o nosso ambiente é extremamente dinâmico, a gente está partindo do pressuposto que o hard skill, óbvio que alguns, dependendo da função, a gente vai olhar, vai ser adquirido. E hoje, com o dinamismo que a gente tem e a mudança rápida que a gente tem das atribuições, hoje, né, num piscar de olhos, aquela atribuição que era feita sei lá, por estagiários, passa a ser feita por AI. Isso, como você falou, né, Cássio, muda o meu job description, né? Então, a gente tem que estar constantemente testando coisas, se adaptando ao contexto e, e é esperado que as pessoas assumam a responsabilidade por aprender essas diferentes tecnologias, porque por mais que a empresa tenha, pode ter 1000 programas de capacitação e tudo mais, a velocidade com que o mercado opera e, consequentemente, com a minha necessidade de me adaptar, vai exigir que as pessoas sejam extremamente flexíveis, em termos cognitivos, para aprender, incorporar cenários novos a todo momento. E eu falo isso de uma maneira bastante preocupada, porque eu acho que não é a maior parte das pessoas que está disposta a isso. Então, acho que aí vem né, não sei se já provocando aqui, Fernando, para a gente entrar nesse tema, né, como que eu, né, colaborador, como que eu, profissional, consigo surfar, consigo navegar nesse mundo cada vez mais volátil, é uma volatilidade incrível, e me manter, né? Me tornar e me manter relevante no contexto corporativo, né? Como a gente vive hoje. Aí eu vou numa. Eu tive uma. Bom, conhecemos aqui o Piero lá da Startse e meu querido e amado priminho. E
eu falo, o pessoal não entende a verdade, que ele é meu primo mesmo, ele é um pouquinho mais novo que eu, e eu obviamente lembro dele bebezinho, um pouquinho diferente do que ele é hoje. É, E a gente, numa conversa sobre isso, que muito se fala, né? Quais as competências que tem que ter, comportamento, tem que falar idioma, como é que é? A gente desenhou um ciclo que eu acho que ele é simples, mas tem um nível de profundidade muito grande. Eu acho que tudo começa com você sendo curioso. Você tem que ser curioso a respeito do que está acontecendo no mundo. Se você quer evoluir com o mundo, você precisa saber o que está acontecendo à tua volta. Segundo momento, você precisa ser seletivo. Tá bom, eu sei o que está acontecendo, mas isso é importante para mim? Dentro da minha realidade. Saber o que está acontecendo com o mercado de cabeleireiros no Japão talvez não seja relevante. Então, ser seletivo. Então, querer saber o que está acontecendo e ter discernimento suficiente para selecionar aquilo que é importante para você e não é importante para você. Depois, você ser uma pessoa que busca profundidade em relação àquilo que é importante. Então, a minha profissão está sendo altamente impactada pela internet. Sei lá, sou um cara de marketing agora, se você falar, quando eu estudei, estou usando um exemplo até que o Piero usou uma vez comigo. Ele é formado na área, começou trabalhando na área, mas o marketing digital, quando ele começou a trabalhar, não existia, hoje existe. Eu preciso entender desse negócio. Como é que eu vou ser um diretor de marketing se eu não entender de marketing digital? Não dá mais. Então eu preciso, dentro daquilo que eu entendi que é importante para mim, me aprofundar. E dentro disso, manter proximidade, para que eu faça isso melhor do que outras pessoas. Porque senão, que diferencial competitivo eu tenho no mercado? Eu vou parafrasear o Piero aqui de novo, daqui a pouco eu vou ter que pagar royalty para ele, mas um exemplo que ele usa muito simples para mim de entender e acho que de falar é o chat GPT. O chat GPT vai substituir o Fernando, escritor de livro, mas não vai substituir o Machado de Assis. O chat GPT consegue escrever um livro como o Fernando escreveria, mas não consegue escrever um livro como o Machado de Assis. Ou seja, a inteligência artificial ela é capaz de substituir o medíocre, mas não o fora da curva, o outlier. Então, se eu quero me manter dentro do mercado de trabalho de uma maneira altamente competitiva, eu tenho que ter profundidade de conhecimento para não ser substituído pela inteligência artificial. E aí, fechando isso, humilde. Humilde para entender que eu tenho, que sempre tenho mais coisas a aprender, para continuar curioso, selecionar, me aprofundar, me manter próximo, me aperfeiçoar até eu perceber que está na hora de eu aprender alguma outra coisa. E esse ciclo vai se repetindo. E dessa forma, eu acredito que você está sempre preparado para o mercado de trabalho. E não é aquele, você precisa ser mais flexível. Se eu mantiver esse ciclo, eu vou perceber que o mundo está mais flexível, que eu preciso desenvolver minha flexibilidade, e aí pode ser o idioma, pode ser a comunicação, pode ser o que quer que seja. Dentro desse ciclo de curiosidade, seletividade, proximidade, aperfeiçoamento, aprofundamento, proximidade e humildade, eu vou estar sempre me desenvolvendo na direção que o vento está batendo. Lembrando que no mundo como a gente vive hoje, o vento está cada vez batendo de um jeito diferente, isso está em constante mudança, por isso o aperfeiçoamento contínuo. A gente vai upskilling, reskilling, um monte de coisa, vamos trazer aqui até a história do Serapião, falando um pouco lá da Labora, falando sobre como você tem que reinventar em um determinado momento sua carreira para não ficar obsoleto, né? E você acha, Fernando, ouvindo isso aí que você está falando, agora estou pensando aqui, você acha que vai ter um percentual grande de profissionais que vão ter muita dificuldade de se adaptar a esse contexto que a gente está falando aqui? Qual que é? Você que tá na linha de frente aí de recrutamento e falando com empresas, como é que você vê essa capacidade que a gente vai ter de absorver todo esse cenário?
Acho que isso é um abacaxi desgraçado, Pedro. Eu estava conversando isso, o Cássio já presenciou essa conversa. Eu vou usar o exemplo do jogador de futebol, porque eu lembro de uma entrevista que o Marcos, goleiro do Palmeiras, deu uma vez. Ele estava 1 ano de se aposentar e ele falou o seguinte: Cara, eu vou vender meus carros, porque eu tenho 6. E eu fui olhar esse ano, tenho que pagar lá o IPVA, é uma bica. E o seguro. E eu, na verdade, não preciso de 6 carros, sou eu e minha esposa só que dirige. Com 2 a gente resolve o problema. Então eu vou vender 4, porque daqui a 1 ano eu não vou ter mais esse salário pingando na conta. Então isso é muito fácil de perceber, né, para o jogador de futebol. Ele precisa readequar. Alguns se planejam melhor, outros não se planejam tão bem. Alguns ganham muito, raríssimas exceções. Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. Esse cara pode ter uma garagem com 50, 60 carros, o que ele quiser, porque mudou de patamar, né? Mas usando aí, entre aspas, um jogador de futebol mais mediano, começa a perceber. Agora, imagina você na sua carreira, que você, sei lá, se tornou um diretor de uma empresa com 40 anos. E aí, com 50 anos, você perdeu o teu emprego. Você se acostumou, nos últimos 10 anos, a um determinado padrão de vida, mas não foi o suficiente ainda para se acumular para viver até o final da vida. Imagina que a gente vai viver até os 90, 100, sei lá. E entre os 45 e os 50, talvez, dependendo da idade que você teve seus filhos, eles estão no colégio, na faculdade, então ainda tem um monte de dinheiro para gastar. Você talvez tenha acabado de comprar o teu imóvel, mas tem um custo fixo mensal de manutenção elevado, você pode ser sócio de um clube, ter um carro aqui, agora não tem mais o carro, plano de saúde no Brasil é um abacaxi monstruoso, não vamos nem entrar nessa conversa, e por aí vai. Aí eu viro para você com 50 anos e falo, então, vaga de diretor não tem mais. Você precisa estudar de novo, você vai ser desenvolvedor, e o teu salário é 20% do que era. Como é que você se adapta a isso? É, Isso é um é um abacaxi. downgrade, né? Um negócio. Lidar com esses downgrades, né? Então, mas se a carreira corporativa é uma pirâmide e ela o tempo é finito, sua carreira fica mais longa e a gente ouve quantos, vamos colocar de uma outra forma, eu não sei esse número, tá? Mas quantos profissionais você conhece que são reconhecidos pelo mercado, que você ouve falar todo tempo e hora, que são CEOs de empresa com 70 anos de idade? Não são muitos. 40, 50, 60, depois vai começar a ir para o conselho e tal. Se você construir um pé de meia violento, raríssima exceção, legal, você vive até os 90. E se você foi tava no meio da pirâmide, não chegou nem nesse nível, que você conseguia acumular, mas acumula pouco. Imaginando que você ainda teria 25 ou 30 anos de carreira, mas te desligaram. E a gente ouve um monte de gente falando aí com 50, 60, não consigo emprego porque as empresas não querem. Mão de obra vai faltar. O problema é que não vai faltar no nível da pirâmide que você estava, vai faltar no nível embaixo da pirâmide que você estava. Como é que você reorganiza a tua vida nesse sentido? Você muda de casa? Você vende e vai mudar numa casa menor para pagar um condomínio menor, um apartamento? Você tinha o cara corporativo, agora você não tem. Você tinha o plano de saúde, agora você tem, mas não é o mesmo. Então, você podia ir no médico X, agora você não pode. É altamente complexo isso. Então, você precisa, na verdade, pensar no mundo de um jeito diferente, em que talvez, à medida que eu subo, o dinheiro que eu ganho não é para gastar, é para guardar. Porque lá na frente, isso, a dinâmica não é só para o alto, a dinâmica volta para baixo. E sobe, e desce, e sobe, e desce. A carreira, né? Enxergar a carreira, a A jornada, né? carreira, o mundo, a É, vida, é. E aquela coisa de, pô, vou postergar a minha satisfação no trabalho, a minha realização pessoal, porque estou na escadinha, né? Estou na pirâmide. E de repente você vai tomar uma Exatamente. decisão diferente se a realidade é essa, né? Que você vai ter ups and downs. Não, eu quero agora, eu quero ter uma realização agora, não preciso, não vou postergar, né? De repente, filosoficamente, eu vou repensar as minhas decisões sobre carreira desde o início, né?
Ó, eu ficaria aqui mais umas 2 horas, porque vocês estão fundindo a cabeça de quem está ouvindo aqui. Eu acho legal quando a gente sai com muito mais pergunta do que resposta de um episódio, que é o que vocês provocaram aqui hoje. Então agradeço muito. Pedro, é sempre legal ter você aqui. Obrigado por participar hoje com a gente. Um prazer, adoro esse tipo de discussão. Como você falou, foi super fluida e eu acho que saímos daqui reflexivos, né? Com vários É pontos isso. para debater. Muito legal. Fernando, obrigado mais uma vez. Estava inspirado hoje, hein? Pô, obrigado mais uma vez aí. E esquecido. Não, imagina, obrigado a você, Cássio, obrigado, Pedro, pela confiança, pelo teu tempo, por estar aqui com a gente. E se eu pudesse dar um conselho para quem nos ouviu aí, ou nos ouvirá, é aperfeiçoamento contínuo. Não se contente com aquilo que você é, vai atrás do que está faltando, sempre está faltando alguma coisa, isso vai te deixar sempre mais preparado, e todo mundo quer contratar gente preparada. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! Robert's Half Talks é um conteúdo da Robert's Half, a maior especialista de soluções em talentos. Quem esteve conosco hoje foi o Pedro Weingärtner, da Ace Ventures, e o Fernando Mantovani, aqui da Robert's Half. Meu nome é Cássio Politi, eu vou ficando por aqui. Eu espero você na próxima edição do Robert's Half Talks. Até a próxima, hein?